Fala galera, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruz Maltino. Sei que não tem nada de boa noite, né, para o torcedor vascaíno, mas antes de começar a dar notícias, falar sobre o jogo, falar sobre mais um rebaixamento do Vasco, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruz Maltino. Então vamos lá, galera, vamos lá, porque a gente já vai começar, né? A gente ainda não vai dar notícias, já vamos começar a falar sobre essa vergonha do Vasco, essa vergonha no campeonato todo, em geral, no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco, cara, primeiro tempo do jogo Vasco-Corinthians, o Vasco não fez nada, o Corinthians atacou mais, o Vasco precisando vencer para sair da zona de rebaixamento. O Vasco parecia que não estava disputando mais nada no campeonato, entendeu? Eram jogadores muito nervosos, o Vasco praticamente dentro de campo entrou já como um derrotado, entendeu? Então é difícil, é lamentável, entendeu? A gente vê mais um rebaixamento do nosso clube, o clube passando por essa situação, a torcida do Vasco, desde o início do campeonato, a torcida do Vasco apoiou, incentivou e o clube não fez por onde. Mas não vem só do clube, não vem só dos jogadores, vem da má gestão desde o começo dos anos aí, a má gestão no Vasco. Então isso é o início da má gestão do Vasco que complicou tudo, que o Vasco desabou mais uma vez e mais uma vez estamos na segunda divisão, né? Infelizmente, né? Mas a gente está rebaixado? Virtualmente está. Matematicamente ainda não. Mas só que é uma missão quase não, é uma missão impossível, né, galera? Impossível. Vamos botar aí que é uma missão impossível. Por quê? Existem duas possibilidades do Vasco sair da zona de rebaixamento. Uma, que é o Fluminense vencer o Fortaleza, né, de qualquer placar, vencer o Fluminense ou vencer o Fortaleza, e o Vasco vai ter que tirar 12. Isso mesmo que vocês estão escutando, galera. 12 de saldo de gols. E também existe a outra possibilidade do Fluminense vencer de 6 gols de diferença do Fortaleza e o Vasco vencer de 6 gols de diferença do Goiás. Aí o Vasco sairia da zona de rebaixamento. Mas isso é uma missão, acho que impossível, né? Se o Vasco não conseguiu, na temporada toda, não conseguiu fazer um golzinho direito, que dirá agora na reta final já praticamente rebaixado, né? É complicado demais. Então, isso veio um fruto de má gestão, briga política, entendeu? Enquanto vocês aí brigam ainda por causa de política, eles estão cheios de dinheiro, não estão nem aí pro Vasco, os políticos estão nem aí pro Vasco. Então você, torcedor vascaíno, se junta, se une, vamos nos unir, entendeu? E fazer o Vasco de um Vasco melhor. Vamos nos unir, porque a melhor coisa é a gente se unir nessa hora e ajudar o nosso clube a sair dessa situação que tá. Porque eles aí, senhor Campelo, todo mundo aí, né? Todos esses políticos safados estão nem aí para o Vasco. Então a gente precisa nos unir e fazer o Vasco levantar cada vez mais, porque só nós, torcedores, sabe o que a gente passa com esse clube, o amor que a gente tem por esse clube, entendeu? Quando nesse campeonato aí a gente passou muita coisa, entendeu? É briga política, time agora sendo rebaixado, então o Vasco passou por muita coisa e o torcedor vascaíno tá com a cabeça a mil e muito chateado, muito triste. Eu falo aqui para vocês que eu mesmo no domingo não aguentei, acabei chorando, entendeu? Então é complicado, só quem é vascaíno de verdade sabe como é complicado ver o clube nessa situação e não poder fazer nada e ver também os torcedores brigando entre si por causa de políticos. Então isso é feio, isso é chato. Então, como eu estou falando para vocês, galera, precisamos nos unir para fazer o Vasco melhor, né, na próxima temporada e tirar esses candidatos safados de lá do nosso Vasco, tirar essa corja toda do Vasco para fazermos um Vasco melhor. Então é isso, galera. É só isso que eu tenho que falar, né, sobre esse rebaixamento do Vasco lamentável, né? Já falei aí para vocês que é meio impossível do Vasco sair da zona de rebaixamento na quinta-feira, mas vamos ver, né? Vamos ver. Vai ter o último jogo, mas isso aí, torcedor do Vasco, alguns ainda não estão acreditando, outros já não estão
como eu mesmo falo para vocês, para mim o Vasco já está rebaixado. Também não vamos esquecer do julgamento lá do jogo Vasco Internacional, que ainda está sob júdice, e o STJD acabou de receber o material da CBF e também a manifestação do Internacional também, que não está aceitando, né, essa entrada do Vasco na justiça pelo jogo entre Vasco e Internacional, pelo erro da arbitragem, pelo erro do VAR nessa partida. Então o Internacional já também se manifestou e o STJD espera o Vasco, deu prazo de 2 dias para o Vasco para também se manifestar sobre o material da CBF e a manifestação do Internacional. Então o STJD esperando aí, também aguardando o Vasco, deu mais 2 dias para o Vasco se manifestar para ver se continua ou não esse processo, né? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre a notícia do Vasco, porque não tem só notícia ruim, tem notícia boa também, porque o Sub-20 do Vasco foi campeão no domingo, logo após o jogo do Vasco, né, profissional. O Sub-20 foi campeão da Supercopa do Brasil. Então, mais um título aí para a garotada do Vasco. Parabéns. É um dos times aí que está dando exemplo no Vasco. Então, o Sub-20 do Vasco está jogando demais e foram classificados para a Libertadores Sub-20. Então, parabéns à garotada aí e que isso sirva de exemplo para os profissionais do Vasco, esses bosta que tá no Vasco aí, que não merece estar vestindo essa camisa pesada aqui, que tem história pra caraca, entendeu? Então vamos lá que tem mais aqui, porque o Benítez e o Cano podem ir embora. O Benítez, que não se apresentou, né, na volta aí do Vasco para a partida contra o Goiás, o Benítez não se apresentou, não treinou, e provavelmente o Benítez deve estar já de mala pronta para ir embora do Vasco. E o Germancano é outro também que possa ser que saia do Vasco também. Não sabemos como é que vai ficar, né? Como é que o presidente novo vai reagir aí nas contratações, mandando os jogadores embora. Não sabemos ainda. E com o salário atrasado dos jogadores, podem ficar difícil alguns jogadores ir embora. Mas vamos ver no que vai rolar no dia a dia do Vasco até o Campeonato Carioca, que já vai começar, né? Já está perto de começar o Campeonato Carioca. No próximo vídeo eu vou divulgar para vocês. Então é isso, galera. Então, por enquanto, só desse negócio aí do Benítez até agora não saiu nada, do Cano até agora não falou nada, do Benítez só falou isso, que o Benítez não vai, quer dizer, o Benítez não se apresentou e o Benítez tá fora do Vasco praticamente, né? Porque até agora não se apresentou, talvez nem jogue mais pelo Vasco, porque acho que o Independiente vai pedir ele de volta para mandar para outro clube. E tem clubes já de olho no Cano, né? Tem clubes de olho no Cano, então provavelmente o Cano também deve sair. Vamos ver. Assim que sair notícias aí sobre os clubes, eu com certeza, sobre os clubes que vão querer os jogadores do Vasco, os jogadores do Vasco vão embora, eu trago para vocês aqui com certeza, galera. Mas vamos lá. E sobre a goleada, né, que o Vasco tem que fazer de 12 no Goiás, a maior goleada do Vasco no Brasileiro foi em 1984 por 9-0. Então essa foi a maior goleada do Vasco no Campeonato Brasileiro, de 9-0. Então é como o Luxemburgo falou na entrevista, né? É difícil, né? Ele não quer iludir o torcedor e é difícil acontecer uma goleada novamente. Então é de 100 em 100 anos que acontece uma goleada dessa, né? Nos campeonatos, no futebol. E sobre o Goiás, a única goleada que o Vasco deu sobre o Goiás foi de 4-1. Então é difícil, é lamentável esse rebaixamento, mais um rebaixamento do Vasco, e esperamos que melhore daqui para frente, que o Vasco consiga crescer, né, ainda mais. Esperamos ver qual elenco vai ser montado para essa Série B, né? Infelizmente, mais um rebaixamento aí. E como eu falei, galera, no começo do vídeo eu falei para vocês, vamos nos unir, porque o Vasco é nosso e não é deles. Então, parem de brigar por causa desses políticos safados e vamos nos unir, porque, como eu falei, aqui é Vasco e o Vasco é nosso e não é deles. Já é, galera? Então, tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!